Senhoras e senhores, boa noite a todo mundo que está acompanhando mais uma live aqui no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva aí no nosso canal, que a gente vai falar sobre o horroroso jogo entre Madureira e Vasco da Gama, um 0-0 frustrante, cansativo, de um roteiro em que a torcida já não aguenta mais. É Campeonato Carioca, é início de temporada, logicamente o time não vai estar na mesma rotação que se esperava, mas é um trabalho com pouquíssimo repertório em que o Vasco não consegue vencer nem mesmo o fraco Madureira, com todo respeito à equipe do subúrbio, um time que não tem o mínimo nível para poder ferir o Vasco. E digo que se fosse uma equipe de Série A, muito provavelmente estaremos falando, talvez, aqui de uma derrota, por conta do desempenho pífio que o Vasco teve dentro de São Januário, dentro de sua casa, em mais uma apresentação muito cansativa, como eu disse, e que não adianta nem para o planejamento, porque o Vasco colocou os seus titulares em campo e priorizou o Campeonato Carioca para, quem sabe, conseguir se classificar e esquecer a última rodada, mas nem isso. A sorte do Vasco no Campeonato Carioca é que o Sampaio Corrêa vai pegar o Flamengo precisando vencer, e o Vasco, que poderia ser ultrapassado, pega o Botafogo, um Botafogo que é líder do seu grupo, e o Vasco, que nem mesmo no Campeonato Carioca consegue se classificar de forma direta, vai se classificar talvez até de forma culposa. E quando a gente fala sobre planejamento de Campeonato Carioca, sobre colocar praticamente todos os seus titulares à disposição, é um Vasco também que pouco olha para o Campeonato Brasileiro e vai ter o tempo de descanso necessário que o início de temporada pede. Aqui no canal do Pedrosa falei desde o início, o Campeonato Carioca não pode servir nada para algo em relação a que não seja o planejamento e o laboratório para testar jogadores, para testar formações, para fazer esse time andar. A grande verdade é que o Vasco, nem mesmo com os seus titulares, tem conseguido criar a superioridade necessária para vencer times como, repito, o muito abaixo Madureira. E o trabalho de Fernando Diniz vai cada vez mais esquentando para o lado negativo. E o trabalho de Fernando Diniz vai ficando cada vez mais com um roteiro cansativo. Consigo compreender completamente quando você perde o melhor jogador do time, isso desmorona um pouco da sua característica de jogo. O Ryan é um atleta que, em 20 minutos jogando a Premier League, que é a melhor liga do mundo, conseguiu dar uma assistência mesmo jogando do lado esquerdo, mesmo não jogando no seu melhor lado. O Ryan é um jogador que era não só o titular absoluto do Vasco da Gama, mas um dos principais jogadores do futebol brasileiro e o melhor do time. Hoje o Vasco recebeu os reforços de Brenner e Rinestruza. E vem mais por aí. A gente também vai falar isso aqui na live. Mas o que não foi diferente na equipe do Vasco foi a falta de repertório e de um time que criou muito mais individualmente do que, de fato, num coletivo forte, um coletivo organizado e consistente do trabalho do Fernando Diniz. E quando eu digo isso, eu acho até que o Vasco poderia ter saído com um resultado positivo e não seria nenhum absurdo. Criou oportunidades para isso, colocou bolas na trave. Isso não quer dizer necessariamente que o Vasco jogou bem. O Vasco, mais uma vez, jogou mal. E é muito provável que agora, na coletiva do técnico Fernando Diniz, ele vá se escorar, inclusive, nas grandes chances criadas pelo Vasco. Talvez na atuação do goleiro Neguete, que realmente foi bem hoje com a camisa do Madureira. Mas ele tem que se lembrar que o Vasco jogou com o Madureira. Ele tem que se lembrar que o Vasco tem um investimento de uma folha salarial de mais de 15 milhões de reais contra uma equipe que não deve chegar a nem 1 milhão. De um pleno campeonato carioca, dentro da sua própria casa, o Vasco criou tantas oportunidades porque o Madureira é muito abaixo do nível. E mesmo o Madureira sendo muito abaixo do nível, os jogadores do Vasco foram muito mal também. Um nível que não pode ser ocupado só pelo técnico, o técnico tem culpa da falta de repertório. O técnico tem culpa porque muitas vezes parece que o Vasco é um time moribundo, desinteressado, nem perto daquele Vasco que a gente viu na reta final de Copa do Brasil. Mas também por conta dos jogadores. Um pênalti perdido por Puma Rodrigues, erros grotescos individuais de cada jogador também. É inadmissível que jogadores que ganham tanto, que ganham em dia, e que ganham salários astronômicos com uma camisa como o Vasco da Gama possam errar tanto. Porque não é só um, são vários. São vários jogadores que cometem erros crassos. Erros que dá até para entender por início de temporada se eu não soubesse a qualidade e o nível desses atletas. Vale lembrar que esse elenco até já jogou melhor, até conseguiu, sem dúvida alguma, desempenhar bem com a camisa do Vasco. Mas o retrospecto e os números de Fernando Diniz jogam tudo contra ele.
É um time que termina 2025 tendo um certo padrão dentro dos jogos da Copa do Brasil e inicia 2026 completamente perdido. O torcedor que hoje grita fora Diniz, que hoje faz suas críticas, que hoje faz, obviamente, as suas ponderações de que o trabalho tem que terminar e de que a troca de técnico seria a grande solução de um clube sucateado nos últimos 25 anos, ele tem razão. Ele tem a certa razão. Isso quer dizer que eu concorde com ele? Não. Eu não enxergo o futebol dessa forma. Eu não vejo que a gente tem que pensar em demitir um treinador com um mês de trabalho no ano de 2026, por mais que esse trabalho, sim, já vá completar praticamente 10 meses de temporada e daqui a pouco um ano. Fernando Diniz precisa ser cobrado. Não porque ele grita com alguém na beira do campo, não porque ele tem um jeito explosivo, mas porque ele tem, talvez, em suas mãos o melhor time do Vasco dos últimos 10 anos. E eu não tenho nenhum pudor em falar isso. Fernando Diniz tem que ser cobrado porque cada vez mais ele vai continuar recebendo peças de qualidade, como foram os casos de Brenner e também Rinestrosa. Tem méritos dele? Tem. Mas são ótimos jogadores e podem sim suprir a ausência de um Ryan que hoje brilha lá na Premier League. De um Verratti que inclusive fez um gol hoje pelo Cerro Porteño de pênalti, fundamento que Pumita acabou perdendo. E que muito provavelmente, muito em breve, de forma mais concreta, daqui a pouco, Cuiabano e Spinelli vão reforçar também o Vasco da Gama. Então não há mais como defender que o trabalho seja tão pobre de ideias de um treinador que sempre pregou que tinha grandes ideias, de um treinador que sempre pregou que seria um revolucionário da bola. E hoje a gente vê pouco de Fernando Diniz. A gente vê pouco daquele time que combate, que é intenso, que entende que cada jogo importa, que entende que cada jogo é uma final. Então alia-se um planejamento para poder salvar o Campeonato Carioca, usa os titulares, descarrega a bateria desses caras, não olha o Campeonato Brasileiro como prioridade, como a gente pregou aqui desde o início, e mesmo assim o time não consegue vencer. Porque hoje, de poupado, Coutinho e Thiago Mendes apenas. O time cansou. O time se desgastou. E seus principais jogadores, como Carlos Andrés Gomes, até mesmo como Rojas, que hoje fez uma boa partida, entre outros que a gente poderia citar aqui, desgastados. Para a partida contra a Chapecoense, já daqui a alguns dias, dentro de São Januário mais uma vez, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, se está achando que a Chapecoense é o Madureira, está muito enganado. A Chapecoense, inclusive, já começou o Campeonato Brasileiro vencendo o Santos por 4-2 em casa. E achar também que a facilidade que o Vasco teve para poder recuperar bolas, para poder fazer aquele jogo de nhaca e ainda criar oportunidades contra o Madureira, achar que vai ter isso contra a Chapecoense, está muito enganado. Então, cada vez mais, a batata do professor vai assando. Vai assando sim. Isso quer dizer que vai de encontro com o que eu entendo de futebol e que já tem que demitir o treinador sem ao menos os reforços terem tempo para treinar e se adaptar? Não também. Eu não mudei minha opinião e eu não vou mudar minha opinião nesse momento. Eu acho que até a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro eu vou olhar para esse trabalho com a paciência que eu acredito dentro do futebol. Isso não quer dizer que eu precise ficar aqui passando a mão na cabeça de quem faz um trabalho muito ruim em 2026. Muito ruim. Muito aquém do esperado e com material humano, sim. Com jogadores que poderiam estar jogando melhor, sim. Que essa culpa não caia só sobre o treinador. Que essa culpa também caia em cima de jogadores que cansam o torcedor do Vasco. E eu vou citar alguns deles aqui em vários momentos nessa live. Que o torcedor do Vasco não aguenta mais ver em campo. Não aguenta mais. E a diretoria também precisa resolver essa questão. Agora, a responsabilidade do trabalho pífio do treinador não pode ser diminuída. A responsabilidade de cada um que veste a camisa, que ganha em dia e ganha muito bem, não pode ser diminuída também. O Vasco hoje é um clube que tem perspectiva, até pelas peças que tem, mas quando você olha em campo, a sensação do torcedor é que ele perdeu 2 horas à frente da TV. E não só do torcedor, de qualquer um que pôde enxergar o jogo do Vasco hoje contra o Madureira, a sensação é de que foi cansativo de assistir. Um roteiro cansativo e um roteiro com muito pouco repertório. Então sejam bem-vindos. Eu estou esperando a entrevista coletiva começar, mas já adiantei até uma parte delas para vocês. Acho que vai ser escorado a muleta de que o Vasco criou grandes oportunidades e até criou. Isso não significa explicitamente que o Vasco jogou bem. Muito pelo contrário. Mais um jogo onde o
o Vasco acabou se defendendo mal e que tivesse um time, um adversário um pouco mais letal nessa transição, nesse contra-ataque, se tivesse um time um pouco mais com jogadores que tivessem velocidade e letalidade, como o Madureira não tem, o Vasco poderia ter sido ferido tranquilamente e o jogo terminaria numa tragédia maior ainda do que é empatar contra o fraco Madureira dentro de casa com investimento milionário. E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, que foi muito assertivo. Eu concordo exatamente com tudo que ele disse, porque, cara, o que esperar do Vasco da Gama para a temporada de 26? Não sabemos, porque o Vasco corre um sério risco de se jogar esse futebol que foi hoje contra o Madureira, de perder para a Chapecoense. E, cara, perder para a Chapecoense é dose para Mamute, né? Porque a Chapecoense veio da segunda divisão, venceu o primeiro jogo contra o Santos e o Vasco precisa acordar, porque senão, cara, o negócio vai ficar complicado. E o Vasco já perdeu o primeiro jogo de virada para o Mirassol, fora de casa, perdeu o segundo, 6 pontos em disputa. Vasco pontuou a 0. Aí, cara, fica realmente muito complicado de se defender. Sobre Cuiabano, o negócio está fechado. O Vasco conseguiu um empréstimo com opção de compra. Até o Vini Casagrande passou informações. Vamos lá, ó. Os valores da operação do Vasco para ter Cuiabano é 1 milhão de euros pelo empréstimo, mais 10 milhões de euros de opção de compra. Ou seja, pode ser fechado ali em 11 milhões de euros. O euro tá 6, mais ou menos 60 milhões, por ali, 60, 65 milhões de reais. Essa que é a média que o Vasco deve desembolsar caso queira comprar o Cuiabano após o fim do empréstimo. Em relação a Cláudio Spinelli, o Vasco conseguiu convencer o Independente Del Valle e o negócio está fechado também. Spinelli vai chegar no Rio de Janeiro essa semana para que possa assinar os contratos e se tornar o novo reforço do Vasco. 2 milhões de dólares, aproximadamente ali de 2,5 no caso, né? Então daria mais ou menos ali 12, 11 milhões de reais aproximadamente. Negócio fechado, os dois jogadores irão desmarcar essa semana para serem os novos reforços do Vasco para a temporada de 26. E tomara que eles consigam se encaixar muito bem, porque o Vasco precisa. A gente vê como é que o Lucas Piton tá muito mal, né? O Vasco ali precisando de um atacante, o Brenner hoje fez sua estreia, poderia ter batido pênalti, mas o Pumita pegou o pênalti e perdeu. Muito complicado a situação na colina histórica. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione-se a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!